Dia Santo, Santo Dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje estamos com um convidado especial, o Padre Francisco Fernandes. O Padre Francisco ele é vice-reitor do nosso seminário, do Seminário São Pedro. E ele vem falar para nós hoje de um tema especial, um tema que eu gosto de trazer para o Consagra-te TV, porque muito ajuda aos que nos assistem. Iremos falar sobre o celibato. Falar do celibato, veja só, comparando a todos que são chamados, voltados à vocação ao matrimônio, alguns, uma minoria, são chamados a este estado de vida, são chamados ao celibato. E vamos entender que o celibato não é uma fuga das relações sociais. O celibato não é o não enlace matrimonial, não querer casar, ou até não conseguir com quem casar, que é uma realidade que encontramos hoje. O celibato é algo muito maior, muito mais fecundo, é um chamado de Deus. Um chamado de Deus, é Deus quem chama. Ele chama e ele nos seduz. Então aqueles que desejam viver o celibato têm que ter um intenso amor por Deus, um intenso amor para Senhor, seduziste-me, Senhor. E seduzido por este amor, torna esse celibato fecundo, torna esse celibato crescente. Porque sem amor, o celibato muitas vezes é uma rota de fuga para aqueles que não estão bem encaminhados no caminho do Senhor. Olha, Jesus nunca se deixa vencer. Jesus foi o primeiro que se larga na frente nessa doação a Deus sem reservas, ele, o próprio Deus. Ele que vive essa experiência primeira de celibato. Fomos pesquisar no dicionário. Pesquisando no Aurélio, fomos ver o que era celibato. Era ficar solteiro, uma vida solteira por motivos religiosos, uma castidade consagrada, uma virgindade consagrada. Acontece muito nas congregações religiosas, nos institutos seculares, os seminários, os sacerdotes, as novas comunidades. Mas quando a gente fala de virgindade, de castidade, não quer dizer que aquele que não é mais virgem, que não foi casto a vida inteira, mas ele pode neste momento ter um momento de renúncia e viver uma vida de pureza, uma vida de continência, uma vida de amor de Deus, e também ser chamado a partir de um momento da sua vida a abraçar a vocação do celibato. Claro, temos uma folha amassada e uma folha nova. Escrever a história numa folha nova é mais fácil de escrever do que numa folha que foi desamassada, mesmo com muito carinho. Mas desamassando nós conseguimos escrever essa história. E muitos são chamados a viver o celibato depois de terem a história um pouquinho amassada. Mas não é isso. Deus faz nova todas as coisas. Então, Padre Francisco, para o senhor então, o que é o celibato? Então, o celibato representa um estado de vida a que as figuras que se dedicam a vocações específicas na igreja são também convidados. É bom sabermos que o celibato não é um estado de vida que se inaugura somente por motivações religiosas, não somente também no cristianismo, e não é também uma exigência exclusiva dos religiosos, dos consagrados, por razões religiosas. No entanto, temos desde razões históricas, razões bíblicas, razões teológicas que justifiquem, como temos também outras razões que podem justificar o celibato. O celibato se constitui, portanto, no caso de nós que o assumimos por motivação religiosa, nesta oferta voluntária, e é importante que falemos dessa voluntariedade própria do celibato, como uma oferta a Deus, e que tem também uma expressão que podemos dizer profética ou escatológica, e se torna como um sinal visível de uma realidade futura que todos somos chamados a experimentar. E é importante que salientemos já desde o início que quando nós falamos de celibato, nós não estamos falando simplesmente de uma privação dos aspectos sensoriais, sensuais e sexuais, de tudo aquilo que compõe o nosso ser. Nós estamos falando de celibato numa perspectiva muito mais abrangente, porque diz respeito à vivência da nossa própria sexualidade.
E quando nós falamos de sexualidade, nós estamos falando de todas as manifestações do nosso ser, nós estamos falando de um modo de como nós nos colocamos no mundo, de uma maneira como nós assumimos a nossa corporeidade, enfim, trata-se de um conjunto de elementos que estão a ele diretamente ligados. Como falava, Deus faz nova todas as coisas. Então, os modelos do celibato hoje, ele vai se renovando, mas é algo já que vem desde o início da nossa história. Veja só, na vida atual tem surgido inclusive o celibato em novas comunidades, aonde celibatários vivem juntos com vocação ao matrimônio, permeiam na mesma instituição, daí tornando-se fecundo e também uma complementariedade para que todos juntos, num grande povo, possamos nos encontrar na Jerusalém Celeste. Sacerdotes, matrimônios, celibatários, pois é isso, é quando sou fraco é que sou forte, como diz São Paulo. Mas veja só, neste mundo agora secularizado, a qual os valores afetivos estão um pouco banalizados, né? A relativização do matrimônio, os diversos tipos de matrimônio, entre aspas, que só existe um verdadeiro matrimônio, mas hoje estão querendo criar matrimônios a 2, a 3, do mesmo sexo, realidades diferentes. Cada vez está mais difícil se falar neste tema celibato, castidade pelo reino, entrega total, entrega plena ao nosso Senhor. Se torna até ridículo para alguns que não têm essa vivência, não conseguem até entrar nas entrelinhas do que nós estamos discutindo aqui. Na verdade, as pessoas podem nos achar até ultrapassados, repreensivos, ou até doentes de alguma forma, e não é nada disso. É um mundo que se renova, mas de uma forma um pouco distorcida. Mas nós estamos aqui para puxar para o eixo e discutir esse tema com maturidade, que quantas vocações ainda existem hoje ao celibato, tantas quanto existiam e continuam a existir, e Deus continuará a chamar cada vez de uma forma mais íntima alguns e algumas para a sua messe. Então, padre, quais os modelos de vivência deste estado de vida? Então, o senhor mesmo acabou de nos indicar, inclusive essa aqui poderíamos chamar de novidade. Se não uma novidade, digamos, uma retomada de um estilo de vida que talvez tenha até precedido essas outras formas de vida celibatária institucionalizadas. Quando a gente fala hoje desse estilo de vida assumido pelas novas comunidades, na verdade isso se trata talvez de um resgate histórico de tantos homens e mulheres que ao longo da sua vida de dedicação a uma consagração especial a Deus já haviam assumido anteriormente. Eu até acredito que esse novo impulso dado pelo Espírito Santo à Igreja, com essas novas formas de vida, de carismas, como bem manifestam as novas comunidades, são como que uma retomada de uma graça que já permeia a Igreja e a história da humanidade de um longo tempo. É muito conhecido de todos nós, e isso parece ficar sempre mais latente, a forma do celibato clerical, ou seja, aquele celibato que me diz respeito diretamente enquanto sacerdote da Igreja Católica. Mas existe também o celibato a que são chamados os religiosos, e quando falamos de religiosos, estamos nos referindo a, por exemplo, o conjunto das freiras, dos frades e de tantos outros membros de congregações, institutos ou ordens religiosas. Há uma variedade imensa de pessoas que, de diversas formas e sob a promoção de variados carismas, assumem em sua própria vida o compromisso do celibato, o compromisso da castidade. O senhor tocava num outro aspecto bastante importante que parece colocar em questão a validade ou, digamos, a possibilidade do celibato nos nossos dias. Vivemos por essa realidade, como o senhor bem acentuou, numa realidade dita pós-moderna por alguns, acentuada por tantos contravalores. No entanto, é importante, claro, que façamos uma leitura positiva da história. Louvado seja Deus por essa tomada de consciência do homem pós-moderno, da sua tomada de autonomia, um uso sempre mais consciente da sua liberdade.
mas nós não podemos deixar também de admitir que há uma desorientação, sobretudo no que diz respeito à vivência de valores e virtudes que são inerentes, eu diria, não só a uma conduta religiosa cristã, mas um conjunto de elementos que enriquecem a pessoa humana, onde quer que ela esteja. E o que é que nós verificamos? Nos dias de hoje, o celibato parece muito mais escandaloso do que em tempos passados, porque existem pessoas que sequer conseguem acreditar nessa possibilidade. E a grande verdade é que o celibato é possível não porque ele é fruto de uma iniciativa pessoal. O celibato ele é possível porque, sendo dom de Deus, os que a ele se dedicam são conduzidos diretamente por esse mesmo Deus. Se nós fôssemos pretender com as nossas próprias forças assumirmos com fidelidade tamanho compromisso, obviamente, muito rapidamente nós iríamos nos frustrar, porque não trata-se de uma iniciativa pessoal, mas é o próprio Deus que nos convida à vivência deste dom e vai nos dotando, muito embora, não obstante as nossas infidelidades, dotando de condições para que nós possamos percorrer e seguir adiante este caminho. Eu sinto assim, Padre, que uma alma que está numa unidade, unida, íntima a Deus, não tem como servir bem a dois senhores. Ou se serve bem a um ou ao outro. Eu sou um homem de vocação matrimônio, tenho 25 anos de casado, graças a Deus, bem casado, um matrimônio relativamente reto, bem reto, mas nós não conseguimos nos entregar na plenitude no matrimônio, porque aquele que vive uma intimidade maior quer sempre estar perto do seu amado. E o celibato ele tem esse impulso, esse dom, essa força. Então você que ama a Deus de uma forma íntima, que sua alma é uma alma esponsal, uma alma que está perto, quer estar perto o tempo inteiro, consegue viver o celibato. Se você tirar Jesus do foco, pode ser que não consiga. Mas quem está bem focado em Jesus, com uma vida de oração, sente que viver a continência e o celibato é algo tão normal e tão gostoso que dá alegria, uma alegria interior, como escrevem os santos, um gozo, algo maravilhoso que essas almas que vivem nessa intimidade são convidadas. E você é convidado a viver essa intimidade com o Senhor. E nós, Vocação Matrimônio, vivemos o desafio de, com o coração dividido, mas vendo Jesus também na nossa esposa, nos nossos filhos, também caminhar. Mas se torna difícil seguir com o coração dividido, um chamado daqueles que são chamados a ter um coração indiviso, como aqueles que são chamados a viver verdadeiramente o celibato, como hóstias vivas a serviço do povo. Então, Padre, os desafios desse mundo atual, o senhor começou a falar, mas os desafios deste mundo para viver-se o celibato, é só os corpos bonitos que passam na televisão e na mídia, ou existem outros desafios? Certamente são tantos, né? Ainda sobre esse comentário que o senhor fazia anteriormente, poderíamos até dizer, muito embora Deus conheça a nossa pequenez, as nossas limitações, ele é um tanto inconformado com as metades que nós oferecemos ou com o pouco que nós oferecemos. Ele é desejoso de um todo que ele sabe que nós somos capazes de oferecer. Então, no que diz respeito a essa nossa dedicação a ele, a nossa consagração a ele, ao nosso desejo de união com ele, é muito bom que estejamos sempre esforçados em oferecer o todo, deste mesmo todo com o qual ele nos cumulou. E a respeito dos desafios, são tantos. Dr. César, se a gente pensa, por exemplo, nessa cultura hedonista, que invade as nossas casas, que perturba as nossas mentes, que vai pouco a pouco minando aquilo que de bom existe em nosso coração e transformando tudo aquilo que antes era um desejo sincero e puro de uma vivência da nossa integralidade em uma conduta absolutamente desordenada. E por mais que nós pensemos que essa cultura que está no nosso entorno não exerce influência em nós, a grande verdade é que exerce sim influência sobre nós. Quem somos nós para nos pretendermos assim tão impenetráveis, nos pretendermos assim tão impermeabilizados ao ponto de nada nos atingir? E quem somos nós para nos sentirmos já tão
prontamente formados, ao ponto de não sermos em algum momento influenciados negativamente no que diz respeito, inclusive, à vivência da nossa própria moralidade, no que diz respeito ao nosso cuidado com o corpo, no que diz respeito a esse zelo pela pureza desejada por Deus para cada um de nós. Parece não, eu acredito que eu tenho certeza que Deus escolhe uns, que Ele ama todos por igual, mas tem uns que Ele ama de uma forma particular, que Ele ama e chama para si no celibato, até para protegê-lo. Até para protegê-lo pelo tamanho amor que Deus tem pelaquela alma, chama para um amor mais íntimo, para um contato mais próximo, para uma vida mais rotineira. Às vezes eu converso com Mara, minha esposa, e a gente diz: Mara, nós como matrimônio, quando a gente sai, liga para o outro avisando para onde vai. Quando a gente volta, liga dizendo que chegou. Quando a gente monta algo, quer fazer algo, a gente combina junto e faz junto. O vocacionado ao celibato, ele é chamado a ter esse amor do matrimônio esponsal para com o Senhor. Avisa quando sai, avisa quando volta. Senhor, eu preciso fazer isso, vamos fazer juntos, será que dá certo isso ou aquilo? É uma alma íntima, esponsal. O celibato não é apenas viver a abstinência sexual ou a castidade. Eu acredito que esta parte seja a parte até mais fácil, porque até por doenças, pela idade, por outras realidades de limitações, isso não provoca tanto. Mas o chamado da intimidade para com o Senhor, a intimidade para com o seu Senhor, a qual o celibatário é chamado, muitas vezes é como uma forma de protegê-lo, porque muitas almas, se não fossem celibatárias hoje, quem sabe fossem almas perdidas, pervertidas, não fecundas, e que Deus chama de uma forma muito particular. Por isso que às vezes a gente vê: mas fulano é religioso e é padre e é tão ruim, mesmo assim. É porque Deus ama aquele cristão. Deus ama e o chama para si, e ele está ali na sua luta pela santidade, lutando, caindo e levantando, mas neste caminho celibatário que Deus escolheu. Um outro ponto na vida dos santos: a Santíssima Virgem Maria, aquela que acreditou, aquela que teve um matrimônio verdadeiro com São José, e aquela também que viveu com o coração indiviso, como uma celibatária a serviço do seu Senhor. Nossa Senhora conseguiu transitar bem num matrimônio casto, num matrimônio vivendo a sua virgindade, mas ao mesmo tempo indiviso o seu coração para com Jesus. Nossa Senhora, entre aspas, foi eunuca, mas Nossa Senhora doou toda a sua vida para cuidar do próprio Senhor, todo o seu tempo. Ela viveu a castidade pelo reino dos céus. Então, Padre, eu citei aqui a Santíssima Virgem Maria, mas os santos também muitos nos ensinaram sobre essa vivência da castidade. O que é que o senhor pode complementar a mais sobre este tema? Então, sem dúvida, muitos santos encontraram nesta expressão própria do estilo de vida, numa vivência fecunda do celibato, numa vivência fecunda da castidade, um modo muito concreto de santificação das suas vidas. Porque muitos de vocês que estão nos assistindo agora podem estar se perguntando: mas qual a validade desse estilo de vida? O que quer dizer, ainda nos dias de hoje, o celibato? Será possível? É preciso que nós compreendamos o celibato, a vivência do celibato, dentro de uma perspectiva de um amor maior. O que é que acontece, por exemplo, na vida dos esposos? Não que eles não sejam capazes da vivência de um amor largo, de um amor farto. O são. Até porque experimentam todos os dias essa entrega recíproca, essa mutualidade própria do sentimento do amor que os une. No entanto, o celibatário, ele é chamado justamente a uma vivência de um amor abrangente, o quanto mais largo possível, no sentido de que, por uma dedicação exclusiva à vontade de Deus, abraça todos. É para isto que se assume o celibato. E o que fizeram os santos, senão dar a conhecer no mundo, através do seu próprio testemunho, essa largueza do amor com que Deus nos ama? Essa é a validade do celibato nos dias de hoje. Vivemos numa cultura, por exemplo, marcada pelo egoísmo, pelo fechamento, pelo isolamento. E ainda nos dias de hoje, não obstante essa realidade
marcada por tantos sentimentos negativos, encontrarmos homens e mulheres que, muito embora conscientes das próprias limitações, que, muito embora sabedores das tendências que carregam dentro de si para as quedas da infidelidade que nos cercam, mas que buscam dia após dia olhar para o Senhor e buscar transmitir no mundo, dar testemunho no mundo deste amor com que Deus nos ama. Um amor abrangente, um amor que abraça todos. E isso foram o que fizeram os santos ao longo da história da humanidade. E são tantos, um verdadeiro batalhão que nos ilumina. E a Virgem Maria, talvez, encabeçando essas fileiras, para nos dar o testemunho do quanto vale a pena dizer sim ao que é de Deus. É isso, e a gente vê, pessoal, que claro, teve as novas regras pós-concílio, mas os santos de altares, a grande maioria deles, viveram esse celibato. Os santos de vocação matrimônio são esses últimos santos que vêm agora, e esses santos dos últimos tempos, que são muitos de vocação matrimônio, mas muito mais caminho de santidade no celibato. Mas nem todos são chamados a esse estado de vida. Mas, já buscando fechar esse tema, o celibato é essa beleza de Deus, esse encantamento de Deus, é a gente olhar para o Padre Francisco e enxergar Jesus nele, Jesus no sacerdote, Jesus no celibato que ele vive. Jesus foi 100% Deus, foi 100% homem, mas no não apego de Jesus a vínculos familiares e afetivos, Jesus amou a todos por igual. E o celibatário, ele é chamado a ser este homem, esta mulher livre, que ama a todos por igual, está a serviço da igreja, não tem vínculo de lugar, não tem vínculo de laços financeiros exagerados, coisas do tipo. Ele está sempre livre. O celibato a ser chamado, o homem celibatário, a mulher celibatária, a ser chamada a ser livre para amar, como o próprio Cristo. Então, a vida de Jesus, na palavra de Deus, nas escrituras, nos documentos da igreja, Jesus que amou a todos por igual, o que é que a igreja mais nos ensina sobre este tema do celibato? Então, a igreja, ela vem confirmando ao longo dos séculos de sua existência a validade desse estilo de vida, e ela vem como que ratificando aquilo que é o magistério precedente. Algumas pessoas que, até para justificarem o porquê hoje os padres deveriam casar, o porquê a vida celibatária deveria ser extinta das formas de vida na igreja, e aí dizem assim, mas os apóstolos, alguns deles eram até casados, eles tinham família. Sim, é verdade, mas chegou a um determinado momento da história em que entendeu-se que aquele chamado que o Senhor realizava, chamando para que estivessem com ele de modo inteiro, ele se realizava de modo mais pleno, se assumido na inteira liberdade. Na inteira liberdade, inclusive de outras responsabilidades que, muito embora nobres, eram de caráter particular. Por isso, a igreja vem ratificando ao longo dos séculos esse ensinamento, e não só pelo que ela diz, mas pelo que os testemunhos dos cristãos nos evidenciam, esse continua sendo um modo muito eficaz de nós nos dedicarmos a Deus Nosso Senhor, assumindo esse estilo de vida. E uma coisa que é importante, talvez ainda retomando a questão dessa nossa exigência de inteireza da nossa dedicação a Deus. Quando nós falamos em pessoa humana, é bom que nós compreendamos, ao menos dentro dessa perspectiva cristã, espiritual, nós não somos apenas corporeidade. Nós somos dotados também de um aspecto espiritual. Essa é a nossa constituição inteira. Se nós fôssemos somente corpo, tanto fazia se este corpo estaria entregue ou não aos prazeres. Mas essa nossa dimensão espiritual, ela nos aponta para uma vivência não só do que diz respeito ao hoje da nossa existência, mas ela nos fala desse amanhã que nos aguarda e que nós esperamos dotados desta fé e desta esperança com que o próprio Deus nos cumula. Por isso é que é importante termos também não somente os olhos voltados para o imediato da nossa vida. Porque se for assim, nós vamos pensar, eu vou fazer isso hoje porque amanhã eu posso me arrepender porque não fiz. Eu vou aproveitar hoje porque amanhã eu não sei o que me espera. O que me espera no amanhã da vida dos que se encontram no colo de Deus é aquela plena realização que somente Ele tem para nos dar. É um pouco dentro dessa perspectiva. Então, o que nós entendemos daquilo que a igreja nos ensina é que o celibato, ele continua sendo para nós uma forma muito eficaz de vivermos esta inteireza da nossa consagração a Deus.
Então é você que está nos assistindo, se ouvindo esse programa seu coração palpitou, se seu coração ardeu e você ficou inquieto sobre esse estado de vida, procure o seu pároco, procure o seu orientador espiritual, procure a nova comunidade próxima de sua casa, a qual você faz parte, procure o instituto religioso, você é um rapaz, o Seminário São Pedro, procure entender, procure mais informações sobre este tema. Olhe, preste atenção, solteirice não é estado de vida, solteirice não tem fecundidade. E nós precisamos entender esse estado de vida. Se você é separada, se você é viúva, já tem filho, já tem prole, eu não posso mais ser uma celibatária, mais ser um celibatário, mas eu tenho um amor intenso a Deus, eu tenho um amor esponsal, eu quero estar com Ele o tempo inteiro. Claro, você não vai mudar de estado de vida, não é isso. Mas você pode viver a regra do celibato. Viver esta regra para viver feliz, viver protegida e cuidada por Deus, cuidando de Deus. Então, desde já, agradecer ao Padre Francisco a alegria deste programa sobre um tema tão inquietante, palpitante, principalmente para nós, matrimônio. Alguém se pergunta, mas por que ele é matrimônio? Ele se pergunta tanto. Porque muitos jovens nos procuram e nós temos que formar e orientar. E você pode ter aí seu filho, você pode ter seu neto, precisando de formação sobre este tema. E o primeiro a formar será você. Então, que a gente possa ter acrescentado alguma coisa para a melhor educação dos seus filhos, filhas e netos, e para que essas vocações não se percam, que as vocações se perdem por desinformação. Então, agradecer a todos que nos assistem. Entre em contato conosco pelo nosso site www.disciplosdamãededeus.com.br. Adquira nosso material de consagração a Nossa Senhora. Um beijo para todos. Consagra-te!